Seu olho combina com a parede do fundo. Vai, você faz a introdução. Eu tenho que olhar pra câmera? É, a câmera aqui, ó. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Henrique, namorado da Martina, estudante de Relações Internacionais. E pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. E hoje eu trouxe o Henrique aqui no canal pra gente responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram sobre nosso relacionamento, né, meu amor? É isso aí. Bom, antes da gente começar, gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá like, tá? Comenta aqui embaixo, casal, pra eu saber que vocês estão prestando atenção no que eu tô falando. E, antes da gente começar, eu tenho um clubinho de apoiadores, tá? O meu clube de apoiadores, a galera tem direito a alguns conteúdos exclusivos, como, por exemplo, as lives na íntegra, tá? Que eu gravo os meus conteúdos, faço live 2 vezes por semana. Pílulas de RI, onde eu explico conceitos de relações internacionais. Podcast semanal explicando algumas coisas que estão acontecendo aí nesse mundão. E sem contar o canal do Telegram, pra gente poder conversar diretamente, e o nomezinho no final dos créditos de cada vídeo, beleza? Então é isso, se você quiser ser um apoiador, o link tá aqui embaixo. E vamos começar, meu amor, com as perguntas. Bora. O Henrique não sabe todas as perguntas. Eu sei poucas, na verdade, né? É, aí eu deixei separadinho, a gente... Bom, pra você que não sabe, a galera do YouTube são os meus filhos preferidos, né? Então Mas e o Bucky? Não, o Bucky, ele é meu filho de verdade, né? Não tem comparação. Ah, e um bom aviso, se você ainda não me segue no Instagram, você está perdendo a oportunidade de participar em vídeos maravilhosos como esse, então me segue lá. Vamos lá. A mais feita de todas foi como vocês... Feita? Ah... A pergunta mais feita de todas foi como vocês se conheceram. E aí eu acho que aqui no YouTube a gente vai ter que contar a versão meio censurada. Mas a versão curta é por meio de amigos, né? A gente tinha amigos em comum. Eu acho que uma contextualização que a gente pode dar, na verdade, Tá. é que assim, a gente entrou... Eu entrei na faculdade em 2020... bem na pandemia, nem tive semana de bicho e tal. E ela entrou em 2021. Só que a gente só vai ter aula presencial em 2022. Sim. E aí, 2022, assim, lá pro final do ano, nós dois demos match no Tinder. Detalhe, eu não lembro disso. E a gente nunca trocou uma mensagem no Tinder. Foi meio que tipo, a gente deu match no Tinder, mas aí eu não mandei mensagem, ela não mandou nada, a gente já seguia no Instagram. Aí ficou por isso. Aí, maio de 23, amigos em comum, a gente ia numa festa da nossa faculdade, de outro campus, da Unifesp. Naquele dia... eu tinha amigos que iam, e ela tinha amigos que iam, e a gente tinha amigos em comum, mas ainda nunca tinha conversado. Sim. Aí você vai falar o resto. É que eu que sei o que pode falar, né? Aí, galera, basicamente a gente foi nessa festa. Nessa festa a gente não ficou, o Henrique chegou em mim, eu dei um toco nele. Eu não lembro disso. É, porque ele tava muito louco. Por culpa dela. Insuportável. Por culpa dela. Tá, eu acho que também um adendo importante de se fazer é... eu solteira era um perigo pra saúde pública, porque eu era muito pentelha. O Henrique, ele ficou... eu fiquei pentelhando ele pra ele beber, enfim. Não bebe. Ele ficou bêbado, chegou em mim, eu dei um toco nele. Isso eu não lembro. A história é mais ou menos essa. Até que... e lembrando, até então a gente nunca tinha se falado, tá? O mês seguinte, todo fim de semana... 4 semanas seguidas, todos os finais de semana. Quinta, sexta, sábado, domingo, eu vi esse menino. No mesmo rolê. E era uma festa da faculdade, não é porque a gente, tipo, tava combinando. Era, tipo... era uma festa da nossa faculdade, do nosso campus. Era festa, sei lá, rolê da USP, que era ainda muito comum, mas Sim. na época a gente ia bastante, a gente ia. Enfim, a gente rolê na acabava República indo... de amigos. A gente enfim. acabava indo nos mesmos rolês. Nesses rolês, o Henrique sempre estava muito louco, porque ele estava passando por um momento muito complicado da vida dele, aparentemente. Me falaram que, supostamente, existe o Inferno Astral, que é um mês antes do seu aniversário. E era exatamente o mês antes do meu aniversário. E é isso. Eu não vou entrar em detalhes. Aí, toda vez que eu vi o Henrique, ele tava muito louco. O Henrique, ele tem um alter ego, quando ele fica bêbado, que é o Balada. E eu odiava o Balada. O Balada foi o meu maior inimigo naquele um mês. A gente é realmente os verdadeiros enemies to lovers, porque mano, eu odiei esse moleque por um tempo. A ponto de eu virar e falar pros amigos dele que eu preferia enfiar um garfo no meu olho do que ficar com o Henrique. Estamos há 2 anos juntos. E aí... mas enfim, resumo da história. Nesse meio tempo, a gente começou a se aproximar e eu comecei a jantar com eles na faculdade. Porque a gente estuda na faculdade pública, tem o bandejão. Exato. E eu comecei a conviver com o Henrique sóbrio, né? Eu parei de conviver com Balada. Henrique sóbrio. Parece... gente, eu não sou alcoólatra. Tá? Não sou alcoólatra. É pra ser de universidade, todo fim de semana que eu vi, ele era o Balada. E tipo, porque, assim, o Balada era um pentelho. E tipo, e o Henrique... Era. E o Balada melhorou muito. Hoje em dia eu convivo em paz com o Balada. Mas nessa época...
Eu odiava balada. E aí, quando eu comecei a conviver com o Henrique, não balada, o Henrique, eu falei, esse menino até que é bonitinho, né? Aí eu comecei a ver todo gracinho, todo cuidadoso e tal. E aí eu comecei a ver que eu ia pagar minha língua. Que eventualmente eu ia ficar com ele. Ia acontecer uma hora ou outra. Aí a gente ficou em junho, 8 de junho. HH Junino na Mirante. De 23. Então, junho de 25, a gente vai 2 anos que a gente tá junto. É. E por coincidência, no dia seguinte a gente foi pra mesma cidade. A gente viajou, era Corpus Christi. Então, porque assim, a gente acabou ficando porque a gente fazia festa numa república de um amigo nosso que era do lado da faculdade do campus antigo. E aí, assim, eles enchiam mais o nosso saco do que a gente meio que, tipo assim, flertava. Não, os dois queriam. Só que, tipo assim, se não fosse pelos nossos amigos... Porque eles estavam, tipo... Era o sonho deles. E aí, tipo, a gente na festa que a gente fez da República, a gente já tinha feito umas 2 lá, que era basicamente, tipo, organizar pra ter bebida pra todo mundo. Era meio que um open bar, você pagava, sei lá, 25, 30 reais. E aí, ela ajudou a gente a organizar. Essa, acho que foi a 3ª vez que a gente fez, ela nunca tinha ajudado, só que ela tava próxima e tal. E aí me colocaram na escala do bar, 1h30 da manhã, às 2h30 com ela. Daí... E aí, né? E aí o resto é história. Inevitável. E aí, no dia seguinte, a gente... primeira vez nas nossas idas que fomos para Praia Grande. Eu com os amigos da faculdade e ela com a amiga dela da faculdade. Acabou que a gente se encontrou lá na praia, aí a gente ficou de novo e tal. Aí semana seguinte já era meu aniversário. Não, enfim, história, pra encurtar essa história, que já estamos há 8 minutos falando. Enfim, semana seguinte já era meu aniversário, convidei ela e depois disso a gente ficou todas as semanas e dias e meses das nossas vidas juntos, desde junho de 2023. Tem 2 anos, gente, que a gente não passa 3 dias sem se ver, tipo assim. Exato. Não é bem sobre vocês, mas que faculdade ele faz? A gente meio que sabe a sua resposta. Você quer saber que faculdade você faz? Administração. Isso. E aí a gente, inclusive, se conheceu por conta de amigos em comum da faculdade, tipo, de rolê da faculdade. A gente faz a mesma faculdade, só que cursos diferentes. No mesmo campus, mas eu faço administração. Qual a sensação de namorar uma enciclopédia humana? Gente, o pior é que as pessoas acham que, tipo, eu sou a enciclopédia humana do relacionamento. O Henrique sabe umas coisas tão aleatórias. Só que é estúpido, tipo, é coisa que não serve pra absolutamente nada. Não, mas... É tipo, eu chegar, amor, você sabia que a Nestlé comprou a Copenhagen? Tipo... Não, é porque o Henrique, ele conhece muito de mercado, porque é a área dele. De finanças, de, tipo, a área de administração você conhece pra caralho. Coisa que eu... mas aí isso é específico do curso. Então... Não, você sabe muita coisa. Não, mas eu acho que, tipo, eu aprendo muito com o Henrique, porque da área dele, eu não sei nada. Então, eu acho que nós dois temos essa coisa de enciclopédia. Não, mas a Martina é assim, eu já... Nossa, amor, você viu essa notícia aqui? Ela... Já. Quem falou eu te amo primeiro? Foi ela. Eu falei, gente, porque foi assim, o Henrique, eu sou muito apressada com as coisas, eu sou muito ansiosa. Eu tava implorando pro Henrique me pedir namoro já. Tipo, teve um dia que a gente foi ver a final semifinal da Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo. Inclusive, ele é corintiano, eu sou São Paulina. E a gente foi ver e tal. Corinthians perdeu. E aí, Corinthians perdeu naquele dia. Era o Lucha, pelo amor de Deus. E aí eu virei pro Henrique, gente, eu olhei nos fundos dos olhos dele e falei assim, você pretende me pedir namoro? Só pra saber se eu tô perdendo tempo ou não. Isso tinha, tipo, 1 mês e meio, né? Que a gente tava junto, Mas, gente, a gente já se via todo fim de semana. A gente tava claramente... A gente tinha falado que tava apaixonado um pelo outro, não tinha? Acho que já. Eu acho que já. Tipo, mas era bem recente, assim. Mas, tipo... só que enfim, a gente já estava claramente caminhando Ela pro basicamente falou, você não está me fazendo de trouxa, né? Eu queria saber se, tipo, eu não tava sendo otária. E eu, tipo, não tava, tipo, com... Obviamente, o tinha Henrique, a intenção, gente, mas tava deixando acontecer e tal. Ele vive no mundo dele, tipo, é muito... Não, é porque você é uma pessoa muito calma, muito tranquila. Eu sou o contrário. Tipo assim, eu sou muito ansiosa com as coisas. E aí, um dia, a gente tinha voltado de viagem, foi quando eu conheci os amigos da escola. A gente tinha voltado de viagem pra Riviera. E aí, o Henrique tava fazendo alguma coisa muito estúpida. Tipo, ele tava fazendo alguma coisa muito idiota, eu não lembro o que era. E eu tava rindo. E eu tinha passado o final de semana inteiro pensando, nossa, eu preciso falar eu te amo pra ele, Só que eu queria que ele falasse primeiro. Aí eu tava me segurando. Só que, gente, teve uma hora que eu simplesmente não consegui mais. Eu não me segurei. Eu olhei pra ele e falei, mano... Eu te amo. Eu te amo. Aí eu, te amo também. E aí, eu te pedi namoro, mas você
quer namorar comigo, mas... Ah, não, mas... Não, mas... Gente, ele mas me pediu em namoro e voltou atrás. Não, Ele mas falou, eu vou te pedir... Dia 8. Eu ia te pedir dia 8, porque vamos fazer 3 meses que a gente tá ficando, que sei lá o quê, mas eu te amo também e tipo... Não, foi um caos esse dia, mas eu Nossa. falei eu te amo primeiro. Porque eu tava preparando uma surpresa pitanta pra pedir ela em namoro, só que eu me entreguei. Eu falei que eu te amo. Eu falei eu te amo pra ele. Ele perdeu as estribeiras. Porque ele era contou, uma semana antes de eu pedir ela em namoro e eu, tipo... Ele contou tudo. Ele contou tudo. Qual era a surpresa? Ele estuda questões de política e história pra você conversar com ele ou você sempre atualiza ele? Não, o Henrique conhece muito de história. E a gente atualiza. A gente, tipo, você é atualizado de política? Não, Eu te falo muita coisa, mas porque eu estudo isso. Mas eu acho que, assim, eu já tinha interesse em, tipo, história, geografia, geopolítica, assim. Mas mais de ver, tipo, de notícia. Só que aí, depois que ela entrou também, eu tô, tipo, sempre vendo, assim, e já meio que... Olha, isso aqui que você não fala disso aqui e tal. Ela, não, pá. Eu atualizo, mas eu acho que a gente conversa muito sobre isso, tipo, no nosso dia a dia. O Henrique é muito politizado também, então acaba que tá meio que no nosso dia a dia. Com a rotina de estudos, trabalho e produção de conteúdo, como vocês se organizam pra se ver? Gente, comigo e o Henrique não tem tempo ruim, velho. A gente se vê todos os dias, praticamente. Não. Praticamente. Ó, a gente Em uma semana a gente não se vê um dia, 2 no máximo. Ah, não. O que a gente costuma fazer é, cada final de semana, um passa na casa do outro. Sim. A gente, tipo, ou vai na sexta, ou vai na quinta, e vai embora no domingo, ou na segunda de manhã, ou na segunda à noite. A gente normalmente não se vê de assim. terça e quarta. A gente costuma ir, O tipo, resto... mas assim, vamos dizer que obrigatoriamente a gente se vê todo final de semana, sexta, sábado e domingo. E assim, eu e o Henrique, a gente é aquele tipo de casal que, mano, a gente pode ficar 8 horas em silêncio um do lado do outro, o Henrique trabalhando de um lado, eu trabalhando do outro. E a gente tá bem, a gente só gosta da companhia um do outro. E, tipo... Não é nem que ela fique, tipo, aqui no computador e eu fique na cama, mexendo no celular e tal. E, tipo, acaba que a gente tem os mesmos amigos. Então, na hora de sair, no final de semana, mesmo que, tipo, eu só saia com os meus amigos e o Henrique saia com os dele, porque acontece de vez em quando. De boa. A gente é de boa com isso. Mas, os meus amigos adoram o Henrique, os amigos do Henrique gostam de mim. A gente se dá bem com todo mundo. Então, tipo, querendo ou não, a gente tá sempre juntos. Tipo, se a gente... Mais do que namorados... Friends. Querem ter mais dependentes, sejam filhos, gatos, cachorros, papagaios. A gente não quer ter filho tão cedo, então é depois dos 40, se for ter. E o irmão do Buck, que... E eu já tenho cachorro, né? O Buck, ele aparece aqui de vez em quando. Eu quero ter o irmão pro Buck o mais rápido possível. E eu vou ter cachorros e gatos agora. Se o Henrique... Ah, não, mas aí também não vai é pra gostar? virar a várzea, Aí né? já é outra história. Mas não é eu pra vou virar ter. a zona. Eu Não, vou mas ter. eu gosto. Eu sempre tive gato e tal, mas assim... E gato dá muito menos trabalho também. Gato ou cachorro? Comente aqui embaixo. Comente nos comentários. Você é gato ou cachorro? Uma pessoa de gatos ou uma pessoa de cachorro? Qual país vocês seriam? Eu me vejo muito como uma África do Sul, assim. Por quê? Não sei, acho que é um país muito diverso. Ou, tipo, um Brasil. Eu me vejo muito como Brasil, na real. Eu não sei. Brasil, Eu gostaria de ser um país do BRICS. Na verdade, eu gostaria muito de ser a China. Me vejo um pouco como China. Eu me vejo como todos, né? Eu me vejo um pouco como China. Porque eu sou comunista. Essa é a minha razão. Você, meu amor... Não sei, pra mim você é um pouco suíça, assim. Suíça? Porque você é, tipo, você dá bem com todo mundo. Sei lá, eu sou Brasil. Eu sou Corinthians, essa é a resposta. Que foi? Ué, é verdade, eu sou Corinthians. Vamos pra próxima? A Maria Martina, se ela fosse uma lesma? Putz, já fui perguntado se fosse uma minhoca, se fosse um átomo, se fosse um fio de cabelo, se fosse... E você, minha Maria? Sim. De todas as formas? Sim, de todas as formas. Então tá bom. Qual traço de personalidade vocês mais amam um do outro? Nossa, traço de personalidade? Cara, eu acho que o que eu mais admiro no Henrique é a gentileza. Eu já falei isso várias vezes. O Henrique é uma pessoa muito gentil, muito bondosa. Pra mim, esse é o seu traço de personalidade que eu mais admiro sempre, assim. Eu acho... deixa eu pensar. Eu acho que você é muito carismática no sentido de... Tipo, qualquer lugar que você tá, falando com as pessoas... Você é assim também. Tipo, nós dois somos muito comunicativos. Mas acho que você, assim, você é uma pessoa... É que eu, gente... Eu não sou uma pessoa muito boa. O Henrique é muito bom. Tipo, eu não sou... Você é muito gentil. Eu sou mais grossa com as pessoas. Mas aí, tipo, não. O Henrique, ele sempre preza pelo, tipo, gentileza, boa vizinhança. Eu sou mais direta com as coisas. O Henrique, ele é, tipo... E isso é uma coisa que eu admiro muito mesmo em você, porque eu queria ser mais assim. Tipo, eu acho que às vezes eu sou direta demais com as coisas. Eu deveria ser um pouco mais gentil. Você é muito mais. Mas aí, todos os outros pontos, você é muito melhor.
assim. Não, mas o Henrique, ele tem esse traço Ah, muito mas forte eu aí. não sei dizer quais dos milhares de pontos positivos. Não, qual que você, eu o acho. que pra você pega mais, assim? Acho que seu carisma, sei lá, Aham. acho que é tudo. Eu olho pra você. Qual foi a coisa mais romântica que um fez para o outro? Ah, a minha, com certeza, é meu presente de aniversário, que ela me deu 24 presentes, porque era meu aniversário de 24 anos, e era como se fosse um presente pra cada aniversário que você não passou comigo, eu que ela passaria comigo. Então foram 24 presentes, 24 dias, 23 dias antes do meu aniversário, Isso. até o meu aniversário, um presente por dia. O último finalizando com uma música que ela fez pra mim, subiu no Spotify, Sim. tudo. E Acho que essa foi a coisa mais romântica que eu já fiz na vida. Nada chega nem perto, assim. qual foi a sua coisa mais fofa que eu fiz, mais romântica? Ah, tem algumas também. Meu pedido de namoro foi muito romântico. Ele preparou um dia inteiro. O Henrique, ele me acordou com girassol, que é minha flor preferida. Aí ele me levou pra tomar café na pracinha, que o café da manhã é a minha refeição preferida. Me levou pra tomar café da manhã na pracinha, que eu levo o Buck. Aí Não, a gente tipo um foi... piquenique, assim, sei Isso. lá. Aí a gente foi comer no Cabana, no Aí a almoço. gente comeu um hambúrguer no almoço. E depois, na janta, a gente fez sushi, que ele sabe que é a minha comida preferida. Então foi um dia muito romântico, esse dia. Mas eu acho que, tipo, a coisa que mais... Porque o Henrique, gente, o que acontece? Ele é boca aberta. Ele não consegue fazer surpresa pra mim. Primeiro que eu sou muito esperta e eu sou xereta. Segundo que o Henrique, ele não consegue esconder as coisas de mim. Só que, no dia dos namorados, o Henrique fez uma surpresa pra mim. No dia dos namorados, ele fez uma caixinha com várias coisas, um perfume que eu queria, umas polaroids com as nossas fotos. É porque eu não falei o que que eu ia te dar. Não, você falou que você ia me dar aliança. Ah, é verdade. E aí ele me deu Eu um dei segundo aliança. presente, tipo, esse foi muito fofo. E é isso, acho que essas duas são as que eu... Que é as mais românticas, assim. Ai, e também, não, teve uma outra que eu lembrei que é muito boba, mas essa eu chorei quando você me deu, que o Henrique, uma vez ele viajou com os amigos dele, um amigo dele, ele foi pra casa de um amigo dele e tinha uma impressora 3D. E aí ele passou, a gente passou o final de semana um longe do verdade. outro e tal. E aí ele me mandou imprimindo coisa do Corinthians, coisa do Brawl Stars. Porta tipo assim, com a Corinthians. o porta-Corinthians. E aí eu falei, ai, amor, que legal. E a gente tem o nosso emoji de casal é uma foca. E ele imprimiu uma foquinha de impressora 3D pra mim e trouxe. E eu Ela falei, chorou horrores. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Tá tudo bem? é que eu achei muito fofo. Esse daí foi muito fofo também. Tá vendo? Você fez muitas coisas românticas pra mim. É que eu fiz uma muito romântica, mas você fez várias. É que, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas megalomaníacas naturalmente. Próxima. Há quanto tempo vocês estão juntos? Eu acho que eu falei isso mais cedo. Mas a gente tá junto há 2 anos. Namorando, a gente tá 1 ano e meio. Não, 2 Quase anos 2 anos. ainda não, é. 1 ano e 11 meses. Quase. 1 ano 1 ano e e 10 10 meses. 1 ano, 10 meses e 1 semana. E namorando 1 ano e quase 7 meses. É, sim, sim. Uma mania um do outro que irrita. Tipo, uma mania minha que te irrita, uma mania sua que me irrita. Nossa, o Henrique... Ai, nossa, calma. Vamos lá. Deixa eu pensar. Pode falar. Você já sei o que você vai falar. primeiro. Você já sei o que você vai falar. O que eu vou falar? Que eu sou bagunceira. Eu ia te privar dessa, eu não ia falar isso. Gente, eu sou bagunceira, mas a minha bagunça é criativa. Tipo, antes da gente começar a gravar, eu falei, não, vamos arrumar essa bancada aqui, porque... Mas eu não ia falar de bagunça, eu ia falar outra coisa. O que você ia falar? Pode falar. Não preciso falar nada. Fica com... Dedinhos nervosos, é a Gente, mania. eu não paro um segundo com a minha mão, você já deve ter percebido. E aí, às vezes, quando eu tô, tipo, concentrada em alguma outra coisa, ou, tipo, eu tô pensando, eu coloco a mão na boca. E isso foi um problema. Agora, tô elogiando muito minha unha no YouTube, inclusive. Por quê? Porque minha unha cresceu. Mas eu comi unha a vida inteira. E eu fico com a mão na boca muitos períodos. E o Henrique fica puto com isso. Tá, o Henrique, ele tem um negócio... Quando ele quer que uma coisa dê certo, ele fica... em uma pilha de nervos. Aí ele começa a me irritar. Eu tô calma, eu tô tranquila. E o Henrique fica tão ansioso com as coisas, às vezes com as minhas coisas, que ele começa a me irritar. Consegue me tirar do sério. Uma coisa minha, ele consegue me tirar do sério com a coisa dele. Não, mas ou, eu por acho exemplo, que é mais tipo a minha bagunça. pentelhação. É pentelhação. o Henrique é pentelho. E aí, Eu acho que é pentelhação. e aí uma coisa que Não é assim, tipo, eu tô estressado porque... é tipo, ele não me... É não, tipo, não me... é tipo... O Henrique, quando ele... Por exemplo, esse negócio da minha bagunça. Tudo bem, eu sou bagunceira. Mas eu sou limpinha. Tipo assim, não. Tô brincando. Eu sou limpinha, tipo assim, eu não deixo coisa, tipo, suja, nem nada do tipo. Às vezes, eu, por exemplo, tô trabalhando e eu tô comendo um bolinho e tomando um café no meu quarto. O Henrique, a partir do momento que eu dou a última garfada, o Henrique quer que eu pare o que eu estou fazendo, levante e vá colocar na pia. Eu não, eu vou esperar eu terminar o que eu tô fazendo e depois eu vou levar pra pia. Só que pro Henrique tem que ser na hora. Você não levou
o seu prato e sua caneca do café da manhã que estava no quarto antes de começar a gravar. Porque a gente tinha que terminar de gravar aí, depois eu ia levar. Mas o café da manhã foi 10 horas da manhã. São 6 horas da tarde. Enfim, as minhas coisas nunca dão formiga. Mas o Henrique... Não, mas ó, ela não é acumuladora também. É tipo, ela deixa acumular o do dia ali. Então, tipo, no final do dia eu vou levar, sabe? Só que o Henrique, pra ele tem que ser na hora, cara. E isso, nossa, isso me dá nos nervos às vezes. Você é muito ansioso com essas coisas. Então, às vezes, eu fico bem irritada. Dá um beijinho pra ele ver o clima. Pronto. Como é namorar uma tagarela inteligente igual a Martina. Gente, eu sou um tagarela pentelho. Ele fala muito mais que eu. Vocês não dão ideia. O Henrique, a mãe dele fala que quando ele tinha 3 anos, ele não tinha começado a falar ainda. Aí a avó dele foi lá e deu água na casca do ovo pra ele tomar, pra ele começar a falar, e ele nunca mais parou. O Henrique, ele fala como se não houvesse amanhã. Ele, tipo assim, tem hora que os amigos dele, a gente tá numa festa, assim, ou qualquer coisa, os amigos dele olham pra ele e falam assim, Henrique, cala a boca. Só um pouquinho. É o Henrique, ele fala muito. Como é que eles falam? Cara. É o alto-falante humano. É, alto-falante humano, cara. O Henrique fala muito. E ele é fofoqueiro. Mano. Não sou fofoqueiro. Ele adora contar fofoca. Não conto fofoca. Eu gosto de ouvir fofoca, mas eu não conto fofoca. Tá, justo. Não, mas ele é assim. Ele aconteceu alguma coisa. Não é que eu sou fofoqueiro. Eu sou sempre o último a saber das coisas. Sempre o último a saber das coisas. E aí eu quero sempre saber das coisas, porque eu nunca sei das coisas. Aí eu sempre sou o último a saber. E aí quando, eu fico sabendo e todo mundo... como você não sabia e tal. Não sou fofoqueiro. Fofoqueiro. Não sou fofoqueiro. Fofoquito, assim. Qual a música de vocês? A nossa música é Chemical, do Post Malone. Muito boa, por sinal. O álbum de Chemical saiu bem quando a gente começou a sair. Aguardem. Ele vai pegar o quadrinho. Isso foi um quadro que o Henrique me deu de um ano de namoro. Ó, é tipo um negocinho do Spotify. Nice. E aí a Chemical aqui, Martina e Henrique. E aí essa foto foi a primeira foto que a gente tirou juntos, sozinhos. Qual é o sabor de bolo preferido de vocês? Sabor de bolo? O meu, qualquer coisa que tenha doce de leite, eu adoro. Eu gosto muito daqueles bolos de merengue com morango, mas não aqueles merengue muito doce, mas aqueles bolos de massa... pão de ló. Pão de ló com merengue, morango. Não, mas tem vários bolos que eu gosto. Mas, assim, aqueles leves que tem fruta, sabe? Mas Perfeito. eu não gosto, tipo, de raspa de coco. Odeio raspa de coco. Tipo, bolo gelado de abacaxi. Eu amo abacaxi, mas eu odeio as raspas de coco. E, gente, se deixar, ele vai falar sobre o bolo até amanhã. Meu lindo. Como foi o primeiro contato com a família de ambos? A mãe do Henrique e a irmã eu conheci juntas no aniversário da sua mãe, de 23. É verdade. De 23. A gente tinha começado a namorar, daí... uma semana depois a gente começou a namorar. Eu demorei pra apresentar a Martina, porque eu, não sabia a melhor ocasião. Porque o Henrique nunca namorou, sua primeira namorada dele. Eu nunca namorei. Então ele não sabia. Sendo que eu vou fazer, 25 anos. Eu tinha 23, tinha acabado de fazer 23, e nunca tinha namorado, e eu, mas eu nunca tinha namorado sério também, o meu namoro foi namoro de adolescente. Aí acabou que, da gente se vendo no começo, acabou que um dia você me apresentou a sua avó, né, que você mora... Sim. Ela mora com a avó dela, né, a Martina mora com a avó Sim. dela. E aí eu conheci ela, tinha uns 2 meses que a gente tava ficando. Tinha. Foi 1 mês antes de eu conhecer... Aí, ela conhecer a minha na mãe, mesma semana que ele conheceu tá? minha avó, conheceu minha irmã. Porque ela tava aqui, né, ela... Em julho. Foi em julho. Foi 1 mês depois. Foi, meu filho. Foi rápido o negócio. Aí, o meu pai você conheceu voltando do jogo do Corinthians. Você nem desceu pra dar oi pro meu pai. Do jogo que eu te levei do Corinthians e São Paulo da semifinal da Copa do Brasil na Arena. Isso tinha uns 2 meses que a gente tava ficando. 1,5, eu acho. Só que aí eu, desci do carro. Aí na hora que eu desci do carro, ele tava dentro da casa dele, com o portão fechado, atrás do portão. E aí, o Uber parou do outro lado, aí eu saí do carro, aí eu fiquei, Aí ela não falou nada pra eu ir e tal, eu dar um oi. Aí eu, saí do carro, Não, e gente, detalhe, tá? Hoje em dia, não existe eu ir na casa do meu pai sem o Henrique, tá? Isso não existe. O meu pai fica bravo comigo se eu não levo o Henrique, porque meu pai gosta mais do Henrique do que de mim. Mentira. Nunca. Mas... ele gosta muito de você. Meu pai... minha família inteira é apaixonada com o Henrique, tá? O Henrique não ia vir aqui hoje, só que a minha avó falou, não, chama o Henrique pra ele comer bacalhoada, porque hoje é sexta-feira santa. Inclusive, tava uma delícia. E minha mãe se conheceu em BH, não foi? No aniversário dela? Ou não? Em agosto, não.
Foi agosto do ano passado que eu fui no aniversário dela. O resto dos meus irmãos, eu acho que conheci... você conheceu em BH. Eu não conheci a sua mãe quando a gente viajou no final do ano? Ou eu já tinha visto Não. antes? Acho que ela tinha vindo pra o seu aniversário, sei lá, que é outubro. Eu não fui pra outubro lá no seu aniversário, fui? Acho que foi pra outubro no aniversário dos meus irmãos. Mas nos aniversários dos seus irmãos no ano passado. Ah, então foi lá que eu 23. conheci a sua mãe. É. Foi outubro, foi um mês depois que a gente tava namorando. O Henrique tem chulé? Não, o Henrique é muito cheirosinho. Tem duas aqui muito parecidas, que é como ele lida com o fato de você ser famosa e como o Martino lida com a sua fama e hate no mundo de política e Rio. Ah, a menina tá perguntando como tipo, você teve uma... lida com o hate. Não, como você lida com o hate que eu tomo. Ah, eu sinceramente, eu tipo, foda. Foda. Eu já falei pra ela, uma época ela se importava muito com críticas e tal, ela ficava, e tal. E eu falava, meu, foda. Tipo, se você for comparar elogio com hate, é muito... Mas hoje em dia tem umas coisas que eu recebo diferente. que o Henrique fica mais puto do que eu. Mas assim, eu acho muito engraçado quando as pessoas reconhecem ela, assim, e tal. O Henrique sempre que vocês me encontrarem na rua, ai, é Martina, o Henrique vai ser o primeiro a falar, quer que tire uma foto de vocês? Eu adoro, eu falo toda hora. O Henrique tipo, é meu fotógrafo eu sou seu oficial. fã, eu falo... Inclusive, uma menina me reconheceu na academia hoje, você acredita? Hoje? É, ela virou pra mim e falou assim, então meu melhor amigo, ela é de Manaus. Aí meu melhor amigo me manda sempre seus vídeos, ele te adora, é aniversário dele essa semana, você pode mandar um parabéns pra ele? Eu mandei, lá na academia. Legal. Legal. Eu adoro. Nossa, eu adoro uma semana antes de eu pedir ela em namoro, a gente foi no The Town. Nossa. E era 2023. Tipo, não era tão grande quanto é hoje, não tinha tantos seguidores assim e tal. Meu, no The Town foi tipo... Foi o evento que mais pararam, né? Tipo, o dia que mais pararam pra tirar foto. Não, ou porque foi no depois... carnaval? No carnaval foi muita gente também. Mas eu acho que depois eu fui pra evento GRI, né? Ah, é, tá. Mas assim, tipo, comparação. no The Town em 23, assim, era... A todo momento alguém parava. Foi, tipo, sei lá, umas 10 pessoas e ela tava super feliz. Ela tava tipo, ai, sim, eu tiro. Aí eu tirei várias fotos. Sim. Mas é legal, eu gosto. É. E você, tipo, lida bem, então. Pra mim, é uma coisa que eu já pensei muitas vezes. Eu não tenho discernimento que você é, tipo, uma criadora de conteúdo. Eu sou conteúdo, Sabrina Carpenter, meu filho, das relações internacionais. Tá achando o quê? Mas é, tipo, pra mim, você é como se você fosse uma pessoa próxima e... O seu trabalho, a sua profissão faz com que você seja reconhecida e tal. Acho que é tranquilo. Eu acho que se você tivesse numa posição de exposição, de tipo, de você ser uma pessoa julgada pelas pessoas, tipo, na rua, assim, que você fosse, tipo, sei lá, você sofresse ameaças, enfim. Aí eu acho que eu teria preocupado. Mas agora, sempre que, tipo, a Martina é parada na rua, a gente, tipo, o pessoal é super simpático. Então, assim, se você viu a Martina em qualquer lugar, por favor, pare ela pra tirar uma foto, pra conversar com ela. Até porque, independente se tá comigo ou não, porque ela adora, ela acha o máximo, sempre ela fala. E se você ainda vê que eu tô com ela, então pode se sentir à vontade pra falar, tipo, ela tá com o namorado. Não, porque eu vou ser o primeiro a falar, quer tirar uma foto? É verdade, ele é mesmo. Ele é muito, e você me apoia muito, né? E o Henrique, ele sempre me apoiou muito. Tipo assim, quando a gente começou, porque quando a gente começou a namorar, eu já tinha muito seguidor. Eu já tinha 700 mil seguidores no TikTok. Então, assim, eu cresci muito desde então. Só que o Henrique me conheceu, eu já era TikToker. É porque eu acho que, assim, eu não vejo TikTok. Então, talvez também seja algo que não tinha muito impacto. Você não tinha a dimensão do negócio. Eu acho que você tinha, tipo, uns 7 mil seguidores no Instagram quando eu te conheci. Então. Hoje ela tá com 108 mil, 109 se bobear hoje. Então. Mas, assim, sempre foi super de boa, assim. Nunca liguei muito. Até porque eu tenho um amigo, que é o André, que faz vídeo de culinária. E aí, tipo, eu já convivia com ele. Então, tipo, pra mim foi algo natural, assim. Eu não sinto nenhum peso, sei lá. Não, e você sempre me apoiou muito, o Henrique. Gente, assim, eu passei por momentos muito difíceis na minha carreira, tipo, até o momento de hate, até de insegurança financeira, tipo, enfim. Sair do estágio. Sem saber o que fazer. E o Henrique sempre me apoiou. Tipo, tanto momentos, tipo, eu falo isso, tipo, hoje em dia, porque graças a Deus foi superado. Mas já teve vez de o Henrique me mandar R$2,50 pra eu comprar passagem pra ir pra faculdade. Sério? Então, tipo assim, você não lembra disso na época do cancelamento? Na época que eu tinha acabado de sair do estágio, eu fui cancelado. E foi quando a gente começou a namorar. Foi. Eu lembro de você me mandar, tipo, R$5 pra poder comprar a passagem de ida e volta da faculdade. Você não lembra disso? Da faculdade, Eu virei pra você e falei, amor, eu não tenho dinheiro pra ir pra faculdade. Eu não tenho dinheiro pra comprar passagem. E você falou, tipo, não, eu te mando. Aí, enfim. Então, o Henrique, ele já me ajudou muito. Ela tá me devendo R$5 da passagem até hoje, não me pagou. Eu vou te pagar o AdSense desse vídeo, tá? E eu sou mão de vaca. Nossa, o Henrique é mão de vaca. E assim, aí o negócio... O Henrique é mão de vaca. Aí o negócio é que, assim,
ela cavou a própria cova. Porque desde o primeiro date nosso, ela fez questão Mas isso é uma filosofia minha. de dividir as coisas. Só que foi assim, a gente foi ver Guardiões da Galáxia Volume 3, e aí eu levei ela pra comer o hambúrguer, paguei o hambúrguer e ia pagar o ingresso. Na hora de pagar o ingresso, eu falei, não, porque eu quero pagar, porque você já pagou o hambúrguer. Não, eu vou pagar, eu quero pagar. Ela falou assim, não, eu vou ficar muito chateada se eu não puder pagar e tal. É porque, gente, na época, nós dois éramos estagiários. A gente ganhava a mesma coisa. A gente tinha uma opção como casal, que era ele pagar tudo e a gente fazer metade das coisas do que a gente fez, ou a gente dividir as coisas e poder fazer mais coisa. Então, tipo assim, eu nunca tive esse negócio de que, porque o cara tem que pagar. Se eu tinha dinheiro pra pagar, por que não? E aí a gente, tipo, tem muito essa... É porque a gente é muito amigo. A gente é muito parceiro. Desde o início foi assim. Porque antes da gente ser um casal, a gente meio que virou amigo. A gente tava no mesmo grupo de amigos. Não, amigo com intenções. Era tipo um amigo, tipo... e aí... Mas assim, a gente sempre... Até porque ela falou... Ela já deixava muito claro que ela não ficava com amigos dela. Então o objetivo não era ser amigo dela. Eu tenho uma regra em São Paulo que eu não fico com amigos. Então assim, eu não queria ser amigo dela. Eu queria ser uma pessoa... O filho da Não, tipo... Não, você é a minha melhor amiga. E é isso, né? Gente, se quiserem saber mais coisa, comente nos comentários e peça muito, dê muito like, muito engajamento, compartilhe, mostre para sua avó, pro seu cachorro, pro seu gato. E a gente faz uma parte 2, tá? Essa semana vão sair 3 vídeos com o Henrique aqui no canal, contando com a gente vai fazer live. Sim. E se você quer assistir a live na íntegra, o link pro meu apoio está aqui embaixo, não se esqueça. Dá like, se inscreve no canal. É isso, gente. Gostaram? Eu amei. Eu também. Gostei. Então tá bom. É isso, gente. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.